Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no episódio especial, hein? Nosso 10º episódio aqui do podcast Mid Health. E para celebrar esse 10º episódio, eu estou aqui com um convidado super especial. Cara que já está aí há mais de 32 anos no segmento de healthcare. Eu estou falando de um cara chamado Mark de Saint-Miclouche. Tem um nome um pouco diferente, ele vai me contar um pouquinho essa história dele, né? Bem curiosa, de fato. Mas, Mark, quero te agradecer muito, tá? Ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Albert. E eu acredito que esse papo vai ser muito bom, né? É, eu tenho certeza. Agradeço muito aí o convite. Maravilha, querido. Mark, para começar, eu vou te fazer uma pergunta assim que eu quero saber da tua história, do início da sua trajetória. Antes de você entrar no segmento de healthcare, né? Conta um pouquinho da sua história na comunicação aí. O meu background, Albert, é criativo. Então, desde pequeno eu fui uma pessoa que adorava as artes. Meus pais estimularam muito esse lado, então eu fui estudar artes. Eu era um cara que desenhava muito bem, gostava da fotografia, gostava do cinema. Então sempre tive essa conexão. Então, quando eu acabei a faculdade, eu pensei, puxa, eu deveria aproveitar isso melhor. E um campo que me atraía muito era a propaganda. Então, junto com um colega, ainda saindo da faculdade, a gente resolveu se aventurar e ter um estúdio de design. Mas assim, uma loucura, aquela loucura, assim, você não tem nada no bolso, você não tem nenhum repertório, nada. E aí fala, vamos abrir um estúdio, uma aventura. E aí foi assim, a gente abriu a agência em 1990 e começamos a trabalhar. E acho que o trabalho bacana que estava sendo feito foi sucedendo e a gente acabou ganhando alguns clientes antes do healthcare. A gente teve o Banco de Crédito Nacional, que a gente trabalhou, a GF Seguros, o Frigorífico Angro. Foram os projetos que a gente começou a desenvolver e deu certo. Aí quando passaram uns 3, 4 anos, a gente ganhou nosso primeiro cliente, que foi a Rodia Pharma. Rodia Pharma foi o primeiro cliente health. E aí quando a Rodia Pharma entrou na agência e falou, cara, aqui tem uma oportunidade legal pra gente explorar. Você começou aí você foi entender esse mercado, né? O tamanho desse mercado. Pois é, o mercado de health já era um mercado bem nichado. Então, as empresas que estavam atendendo esse negócio eram em estúdios menores e até por isso também conseguiam uma oportunidade de entrar, participar de concorrências e a gente começou a dar muito certo. Começamos a ganhar concorrências uma atrás da outra e tal. E a gente entendeu que o nosso sucesso estava baseado em uma visão de trabalho com consistência, relevância e criatividade. Então, aí nós pensamos, bom, aqui tem espaço para a gente fazer um trabalho bacana. Nem todos os nossos concorrentes são muito estruturados, como as grandes agências, e nós podemos trazer alguma coisa que seja diferenciada. E aí a gente resolveu, vamos assumir esse segmento e vamos crescer dele. Sabe aquela história, em vez de ser cabeça de leão, como é que é a expressão? Em vez de ser rabo de leão, vamos ser cabeça de rato? Né? Cabeça de baleia, não, é cabeça de peixe ou rabo de baleia, né? Rabo de leão, cabeça de rato, o que seja. Isso aí, a gente resolveu vamos ser os melhores dentro de um segmento, um nicho que fosse mais específico e fosse menor. E esse foi o target, vamos embora. A gente começou a seguir nisso aí. Esse estalo foi que ano? Isso deve ter sido 94, 95 já, que a gente se entendeu que, olha, aqui temos que nos posicionar e vamos ser uma agência posicionada. Não tinha ninguém nessa época que era realmente posicionado para atender um mercado chamado healthcare aí, entende? Eram estúdios que atendiam a indústria farmacêutica, sabe, mas não tinha um negócio de comunicação, publicidade mesmo dentro desse segmento. Então, assumimos esse segmento e fomos embora. Perfeito. E ainda nesse primeiro cliente aí na Rodia Pharma, né? Rodia Pharma. Qual foi esse primeiro desafio deles aí para vocês? Lembra dessa primeira campanha? Eu lembro, talvez, eu ouso dizer que talvez foi a Frademicina. Caramba, Frademicina. Cara. Faz muito tempo isso. Mas eu acho que assim, a gente teve o Sequinidal também na Rodia Pharma, que a gente ganhou. Foram projetos em que a gente conseguiu colocar, primeiro entender muito bem a linguagem do representante, o seu papel como sendo uma mídia, um canal de comunicação da indústria farmacêutica, um dos principais canais, né, fundamental dentro da indústria para a comunicação de suas marcas, e colocar
a linguagem adequada para o representante. Quer dizer, você não pode querer colocar frases criativas para que o representante verbalize. Não, você tem que colocar ideias. Quando o representante entende a ideia da marca, entende como é que vai explorar o posicionamento da marca, ele consegue explorar melhor a comunicação. Então essa foi a sacada. Então a gente começou a trabalhar ideias muito mais conceituais do que necessariamente os títulos. E aí que fisgou, entendeu? E nós começamos a ganhar uma concorrência atrás da outra. Caramba, e aí entraram outros clientes aí, né? Indústria também, né? Aí eu posso listar, acho que quase todo mundo que está no mercado algum dia passou pela Tugaré, né? E é engraçado, né, Mark, que o segmento de saúde, né, no Brasil, falando de indústria farmacêutica, é relativamente grande, né? Você tem indústrias de diferentes portes aqui no país, né? Sim. Indústrias gigantescas, medianas, indústrias pequenas. São mais de 200 indústrias que, se não me falha a memória, que estão lá listadas como associadas do Sindus Pharma, né? Sim, sim. E não só a indústria grande, média e pequena, mas eu diria que tem a indústria multinacional e tem a indústria nacional, né? Ainda nisso daí. E tem a indústria multinacional que investe na pesquisa e que traz as novas marcas, e tem a indústria nacional que trabalha de uma forma bem mais massificada, de forma mais volumosa, né? Verdade. Como o Primary Care. Então, a gente tem diversos posicionamentos, diversas marcas. Era um mercado, realmente é um mercado ainda muito... Ainda é, né, Marcos? Ainda é um mercado bastante grande para se trabalhar. Isso é verdade, show de bola. E ao longo dessa trajetória, a gente está falando de 32 anos, né? Você aí nesse segmento de healthcare, né, meu amigo? Então, eu acho que assim, a gente pode dividir esse período que a gente começou se posicionando dentro do healthcare, procurando ser uma agência healthcare exclusivamente para atender um nicho, o amadurecimento, o entendimento que houve para atender esse mercado. E aí a gente teve mais ou menos em 2010, por volta de 2010, a gente teve entrada no Omnicom, e aí o mercado americano são outras proporções, é um outro negócio que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, olha o tamanho de tudo isso daqui. Então essa foi uma outra experiência que a gente vivenciou. Uma outra visão, né? Uma outra visão do negócio, entende? E a terceira fase seria essa última que a gente vive, que voltamos a ser independentes e temos uma atuação também bastante presente no mercado. Então eu diria que essas 3 fases foram bem marcantes para a agência. Perfeito. Falando dessa fase de vocês aí com a Omnicom, isso que foram 12 anos, né? Sim. De parceria. Quase 12 anos. 12 anos, né? Vocês também fizeram trabalhos fora com eles? Sim, a gente fazia... O que eu falei, assim, a agência ela tem 4 valores fundamentais, né? Oriundos também desse relacionamento, mas assim, o que a gente denomina que é o substance, nós precisamos entender muito bem o que nós fazemos, o conteúdo, o assunto. O style, que é a criatividade, nós precisamos ter um produto extremamente criativo através das ideias. O conviction, nós precisamos ter muita convicção do que nós fazemos, do que nós propomos e a certeza de que estamos no caminho certo. E o grace, que é a maneira como a gente se relaciona com os nossos pares, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. É o estado de graça que a gente chama, né? Perfeito. Então, assim, o style, ser criativo sempre foi o pilar importante da agência. Então, nesse contexto, o mercado americano, que trabalha com muito volume, você trazer um trabalho elaborado, criativo, com um craft bem feito, faz a diferença. Então a gente rapidamente conseguiu se posicionar dentro da agência como um parceiro interessante para oferecer conceitos criativos bacanas. Legal. Então a gente passou a fornecer bastante para a criação de agências, ou ser um celeirinho assim, para fornecer criação, né, para as agências, não só americanas, mas para agências na Europa também. A gente também serviu bastante. Muito legal, muito bacana. E assim, a dinâmica, né, da indústria farma americana é um pouco diferente, né, daqui do Brasil, né? Bom, começa com os volumes, incomparável os volumes. Eu acho que só os americanos têm esse modelo em que os volumes de investimento, tanto no marketing quanto na comunicação, são incomparáveis. A gente estava falando, naquela época, um dos principais clientes da CDM era a Pfizer, e as verbas eram ao redor de
90 milhões de dólares, a verba que trabalhava dentro da agência. Então, eram volumes incomparáveis, né? A gente... Que loucura, né? E trazendo hoje para a realidade aqui do Brasil, você vê que essas verbas maiores ainda se concentram mais nas grandes indústrias, né? Sim, os maiores investimentos de marca continuam sendo na indústria multinacional. E são as verbas globais. Globais. Né? A gente passou por essa transição. A agência, nesses 30 anos, passou por várias transições. Né? Então, Perfeito. Uma delas foi a globalização. Perfeito. Né? Perfeito. A centralização da criação dos grandes conceitos globalmente nos principais mercados e depois a distribuição dessas ideias para os mercados menores. Então, assim, com certeza o investimento maior sempre estava nos grandes mercados, né? Perfeitamente. Falando um pouco aí, já avançando para a pandemia, por exemplo, né? Eu queria, assim, todas as pessoas que eu trago aqui, principalmente de agências, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Como é que foi para vocês, né? Dentro do que já estava previsto ali para aquele ano, chegada da pandemia, o que é que mudou, o que é que teve que ter desvio de rota ou rearrumação de rota? Como é que foi especificamente esse ano de 2020 para vocês? Olha, os anos da pandemia foram bem marcantes para nós, Albert. Eu acho que, em primeiro lugar, porque do dia para a noite o pessoal da agência começou a ficar apavorado. A gente via as pessoas andando na rua, indo para casa. Ninguém sabia o que era, Ninguém né? sabia o que estava acontecendo. A gente só sabia que se ficasse nos escritórios poderia se contaminar e poderia se contaminar por alguma coisa muito grave. E foi um certo pânico que bateu na agência. E aí nós tomamos a decisão, ok, então a gente vai se afastar aqui por um mês. Vamos todo mundo trabalhar de casa e vamos nos ajustar. Né? Sabe lá como a gente foi se ajustando, entende? Leva o computador para lá e traz equipamento para cá e começa a criar as plataformas para a gente se comunicar. Uhum. E graças a Deus isso aconteceu não só com a agência, mas com todo mundo. Entende? Então todo mundo começou a ter que se adaptar de alguma forma. E a gente percebeu, assim, logo nas primeiras semanas que o modelo funcionava. Então aquele primeiro mês foi virando outros meses, mais meses, e estamos aí no modelo híbrido até agora. Até hoje, né? Até hoje estamos no modelo híbrido. Então essa é uma transformação importante. Eu acho que alguns segmentos ela pegou com mais força, outros segmentos ela pegou com menos força. Uhum. Entende? Na nossa área, ela pegou com mais força. Essa transformação, essa mudança de modelo, quebrar esse paradigma de trabalho, foi bem importante para nós e bem marcante. Eu acho que tem benefícios e tem perdas. Mas eu acho que, de um modo geral, essa é uma coisa importante que aconteceu. De outra maneira, todo mundo também ficou muito inseguro com o que iria acontecer com os negócios. Afinal, né, todo mundo estava sofrendo de alguma forma, mas o segmento health, acho que ele não desacelerou. Entende? A gente teve, por exemplo, a gente estava trabalhando num projeto data-driven, a gente estava implementando um projeto data-driven para um cliente, a PG Health. E esse projeto estava começando, já tinha começado a implementar em alguns países da América Latina, mas estava começando a dar certo quando a pandemia entrou. E aí houve uma mudança radical e falaram, bom, nós precisamos implementar já o que der. Ou seja, já acelerar isso aí. Acelera já, nós precisamos de uma comunicação, nós precisamos começar a conversar com os médicos através de plataformas digitais, a gente precisa implementar um projeto digital o mais rápido possível. Então foi quase que um atropelo, vamos implementar já. E essa foi uma grande experiência, entende? Porque a gente já tinha ali uma plataforma com 60 mil médicos, entende? Então a gente começou a rapidamente implementar todos os canais, ativar os canais para ver o que dava certo e o que não dava certo. Então, eu acho que também a pandemia trouxe essa grande experiência do digital, entende? Não só na experiência pessoal do profissional, das agências, mas dos nossos clientes tentando implementar diferentes modelos o mais rápido possível para ninguém perder negócios. Então, acho que assim, eu sempre falo, o segmento de saúde, ele é um pouco late adopter, né? Ele é late adopter porque ele faz as coisas de uma forma mais segura, mas ele não atropela, ele pensa bem o que fazer, né? Mais conservador, pensa bem como vai implementar. Mas também quando vai, é para valer, entende? Então,
houve uma mistura nesse momento de vamos para valer, entende? E as coisas deram muito certo, entende? Então o mercado de saúde também acho que teve grandes ganhos, principalmente as agências tiveram grandes ganhos com essa vamos para frente, vamos tentar e vamos fazer acontecer o digital o mais rápido possível. É verdade. E ainda falando da pandemia, dessa época de pandemia, a gente sabe que muitos clientes, né, muitos desafios, mas vocês tiveram um desafio grande, por exemplo, de compra de mídia, né, também, né? Também. Por exemplo, vocês estavam com os planos já todos desenhados, né, para aquele ano, tipo, vamos ter que rearrumar tudo aqui, né? Não, a gente teve muitos projetos que tiveram que totalmente mudar de rumo, de proposta, entende? Porque alguns desaceleraram alguns planos que já tinham e o que eu falei, outros resolveram mudar a estratégia, entende? Nós precisamos mudar a estratégia e abrir novos canais e fazer tentativas novas. Né? Então, eu acho que assim foi muito rico. O pessoal de planejamento na agência ficou louco, porque houve mudança de plano atrás de plano, entendeu? Era uma correria. E muito plano já não dando certo. Sabe a história que a gente sempre fala do next best step? Meu, deu errado, corrige a rota. É tipo o Waze, entende? Não fica pensando, corrige a rota e vamos embora, entende? Nova rota. Perfeitamente. Eu acho que é exatamente essa visão. E de fato concordo com você. A pandemia ela acelerou muito, né? Principalmente essa jornada digital, né, das marcas, né? Tem muitas marcas que falam, cara, ó, tem marca que avançou 15 anos em 2 anos, em 3 anos, né? E ainda falando desses desafios, você citou o caso da P&G Health. Sim. Né, que ele já tinha uma plataforma lá com 60 mil médicos ou profissionais de saúde geral? Na verdade, a P&G Health foi a aquisição da... A P&G que adquiriu a Merck naquele período. Né? Então, houve essa transição, e essa transição tinha um painel médico bastante relevante e ao mesmo tempo tinha que se adaptar às novas plataformas. Então, plataformas, por exemplo, que eles usavam como Viva ficou desativada por um período. Nós desenvolvemos uma nova plataforma para este período de transição e depois voltou a se implementar a plataforma do Viva. Então, isso também foi um desafio muito grande, né? Então, você está numa empresa que está passando por transições, adaptações e ajustes, entende? Então tem muita coisa para se ajustar. É um desafio gigante, porque a indústria ela tem duas linhas de comunicação, né? A indústria farma hoje. Uma que é o paciente, o público final, né? E a outra linha de comunicação que são os profissionais de saúde, que são médicos, por exemplo, que aí os representantes ou propagandistas fazem muito esse papel. Na época da pandemia, por exemplo, onde ninguém estava trabalhando, ninguém estava visitando, então o desafio foi exatamente essa implementação dessas ferramentas digitais, né? Era a forma que a indústria teve para se comunicar com esse público? É exatamente nesse período que a gente muito começava a se falar sobre o data-driven, né? Então, assim, não só no mercado farmacêutico e de health, entende? Mas o mercado como um todo estava se voltando, a publicidade toda estava se voltando para um tipo de comunicação com uma visão de performance muito mais apurada, muito mais precisa, né, com mensuração de dados. Então, os dados estavam entrando na história. E justamente também, como não poderia ser diferente, a indústria farmacêutica tinha que olhar como é que nós vamos trabalhar para que a gente consiga ter melhor acurácia com os dados. Então, isso significa que nós precisamos implementar novas ferramentas, precisamos implementar novos métodos, novas maneiras de trabalhar, e isso foi feito exatamente, esse era o período, tudo aconteceu meio que junto. Cara, bacana. E na sua visão, Mark, se não tivesse acontecido a pandemia, você acredita que essa aceleração digital teria acontecido? Talvez não tão rápido. Alguns clientes eles aceleraram mais rápido do que iria acontecer se não houvesse a pandemia. Mas acho que todo mundo chegaria aonde mais ou menos está hoje. O que eu quero dizer é que alguns projetos foram implementados e nem todos sucederam perfeitamente. Entendeu? Então teve que ser repensado e teve que ser reimplementado. Então acho que houve diferenças, timings, entende? Muita experiência, mas eu acho que foi muito positivo sob esse aspecto, claro, sob aspectos estratégicos e digitais, entende? Essa situação que a gente viveu. Perfeito, perfeito. E hoje, falando da Tugari Group, quais são as unidades de negócio que você tem hoje no grupo? Então, nós temos 3 unidades de negócio. A Tugari HCC, que é uma agência que olha mais justamente para a parte de canais. Então, é a empresa que tem mais conceitos criativos, o design,
monta mais as estratégias e planos de comunicação, mas ela se preocupa muito em explorar da maneira mais correta e fazer as melhores combinações numa estratégia omnichannel para fazer uma estratégia de canais consistente. A Tugaré Substance, que é uma empresa orientada para os eventos, nós consideramos também que o evento é um canal importante. Entende? Então ele está conectado diretamente, por isso que é todo o grupo, né? Mas ele está conectado diretamente como estratégia também. Que são eventos médicos? Eventos médicos ou ativações, tudo que está ligado à área mais promocional, bacana. Live marketing e tal. Show. E a CIED, que é oriunda do relacionamento que a gente teve internacional. Então, o que aconteceu? A gente acabou conhecendo muita gente, o network internacional cresceu bastante, e nós vimos uma oportunidade, exatamente na pandemia, de ser um fornecedor de conhecimento digital para agências e clientes fora do Brasil. Então nós criamos um estúdio um estúdio digital de projetos digitais para atender o mercado americano e Europa. E aí a gente acabou criando a CIED, que tem hoje predominantemente clientes nesses dois mercados fora. Na CIED, especificamente, vocês falam também de desenvolvimento tecnológico, né? Vocês desenvolvem tecnologias também? Sim, a gente desenvolve plataformas, na verdade vem de tudo, entende? Todo o fornecimento de desenvolvimento digital, né? Desde fazemos um banner, campanhas, banners, até desenvolvimento de plataformas, até projetos de inteligência artificial. Acho que tudo isso está hoje dentro de um pacote que as agências, principalmente as agências do mercado fora, estão precisando e que precisam de recursos de economia, vamos dizer assim. Verdade. Entende? Quando chega no Brasil, vocês porque chega no Brasil a gente tem uma relação dólar muito diferente do que os próprios americanos, né? Então a gente acaba sendo uma oportunidade para eles, porque nós temos um câmbio que favorece, eles, né? Que favorece, exatamente, favorece. E temos muitos profissionais de qualidade excepcional aqui no Brasil, a gente acaba sendo uma oportunidade para eles e um bom negócio para nós. É muito bacana, eu acho que é uma visão aí dessa BU especificamente bem interessante, né? E é interessante porque a gente não percebeu isso, mas junto com a CIED, quando a gente estruturou a CIED e o negócio foi dando certo, a gente acabou criando um corpo de profissionais digitais dentro da agência que dão suporte para os projetos nacionais também. Entende? Então a agência, o que talvez não conseguisse só com os clientes nacionais ter toda essa estrutura digital, acabou conseguindo, então hoje a gente tem uma oferta de serviços muito maior para os clientes nacionais também, pelo fato de poder ter essa estrutura que atende o mercado internacional. Não, e sem falar que eu vejo também uma outra vantagem nessa unidade de negócio, por exemplo, que são experiências que vocês estão buscando lá, né? De repente trazendo para cá, até para os clientes aqui nacionais, né? Eu vou dizer, o mercado americano, a gente fala que é um mercado grande, mas ele tem também um padrão de exigência muito grande. É bem exigente o mercado, entende? Então não é assim, quando a gente fornecia muito produto criativo, é bastante relativo, né? Então assim, a criação ela dá margem para muita coisa, mas quando você está entregando um projeto digital, entende? É preciso, é acurácia absoluta, entende? Então, e a gente acabou tendo que aprender isso daí, entende? Certo. O mercado é muito exigente, tem que ser tudo perfeito, entende? Então justifica o que eles são. Perfeito. E falando de mercado americano, falando de exigência, Mark, o mercado brasileiro, né, principalmente com a indústria farmacêutica, né, é um mercado extremamente regulado, né? Extremamente regulado, né? A gente tem aí a Anvisa, né, que é um excelente órgão, mas que regula muito o setor, né? A gente sabe que as agências que trabalham com healthcare especificamente, como vocês, têm que andar com o manual debaixo do braço, né, para tudo que vocês pensam, planejam, né, de campanhas. Como é que é esse desafio aí? Começou lá atrás, quando eu te falei. A gente decidiu ser uma agência especializada em health. O que significa uma agência especializada em health? Nós somos uma agência que atende um nicho de negócios dentro da comunicação. E nesse nicho de negócio da comunicação tem muitas legislações, culturas, uma série de exigências que a agência tem que conhecer.
Então, por exemplo, assim, uma agência como a nossa, ela tem o universo médico, os healthcare professionals para conversar. Então aqui tem regulamentação, que a gente tem que conhecer, tem uma linguagem que a gente tem que conhecer e tem aspectos culturais que podem ser ditos ou não ser ditos. Então tudo isso a agência tem que ter no seu bojo do conhecimento, né? Ela tem que ter isso na ponta da língua, entende? Saber tudo. A experiência também ajuda muito. Verdade. Tem os pacientes, é outro target que uma agência especializada de nicho atua que precisa conhecer. Não adianta você falar de qualquer jeito. O paciente também tem também tem uma legislação, também o que pode ser e o que pode não ser dito, e também da maneira como pode ser dito, qual a linguagem, qual o tipo de conteúdo que interessa ao paciente. Nem tudo pode ser dito e não pode ficar também muito superficial. Exato. E aí, afora isso, existem os consumidores de saúde, que não necessariamente são pacientes, mas são pessoas que estão consumindo. A gente tem hoje a categoria Disease Awareness, né, que assim, é a conscientização sobre a saúde, a procura de orientação sobre a saúde. Então também tem uma linguagem específica para falar isso e também tem uma legislação que pode ou não pode ser dita. Então assim, uma agência que está atuando no nicho, ela exige um conhecimento. Isso nos faz diferente, porque afora isso, a gente é criação, a gente é dados, a gente é estratégia, como qualquer outra agência. Perfeito. Né? Então isso nos faz diferente, esse conhecimento. Isso é muito interessante, né? Porque eu sempre falo, não é qualquer agência que vai entrar nesse segmento, né? Porque é muita coisa, né? É muita gente querendo entrar, porque é um mercado estável, entende? A gente está ali há 32 anos, entende? A gente sempre tem um crescimentozinho ali constante, entendeu? Então é um mercado estável, todo mundo quer. Entende? Mas não é para todo mundo. Não é. Vamos fazer uma analogia aqui, que assim, você está ali voando abaixo do radar, né, com o meu segmento que é pequeno, mas que é constante. Exatamente isso. Sempre tem aqueles que, olha, eu acho que ele é interessante, viu, aquele segmento. Eu vou dizer que tem as suas dificuldades. Como é um mercado que o modelo de mercado não é uma contratação em top-down, né? Não é uma contratação. Normalmente as escolhas das agências acabam no nível gerencial, de diretoria gerencial, entende? A gente acaba também sofrendo bastante, porque você passa a estar um pouco exposto, entende, ao modo de trabalho de cada profissional que está se relacionando. Então, não isso faz com que a gente tenha muita instabilidade também, mas dentro do segmento, instabilidades normais, por isso que tem muita concorrência, entende? Tem muita mudança de agência, essas coisas acontecem por este modelo, entende? Se a coisa fosse mais top-down, talvez tivesse um outro modelo de organização das agências. Perfeito. Mas por outro lado, entende? É um mercado em constante investimento, entende? Dificilmente atravessa uma crise muito brava, entende? Sempre está continuamente crescendo, tal. Então tem prós e contras, como qualquer segmento, né? Verdade. Voltando ali no ponto anterior que você falou ali dos consumidores de saúde, né? Pessoas que estão ali consumindo conteúdo, informação. Daí a gente vê hoje, por exemplo, a internet fazendo o seu papel, né, com muitas informações lá. Então você vai lá, qualquer informação você consegue localizar hoje na internet, algumas validadas, outras não, né? Qual é a sua visão, por exemplo, da importância, né, para as indústrias farmacêuticas no que diz respeito ali ao trabalho de construção de comunicação, né? Não só, por exemplo, como eu vou construir a comunicação daquela marca, né? A questão do brand awareness, de estar trabalhando a elevação de consciência do consumidor sobre marcas, ou seja, projetos de branded content. Na sua visão, qual é a realidade hoje do Brasil? Você acha que as indústrias já estão se preocupando mais com isso, né? Nesse sentido de construção de comunicação? Eu acho que é uma relação ganha-ganha aqui, né? É claro que a indústria farmacêutica já está em constante evolução, trazendo novos medicamentos, novas tecnologias para o tratamento e faz com que a nossa saúde avance e tenha ganhos relevantes na questão de expectativa de vida, de controle de doenças e tudo mais. Por outro lado, entende, a gente precisa fazer com que a população compreenda isso. Entenda que a saúde tem novas possibilidades, que o nosso organismo precisa de certos precisa de certo respeito em preservar, em você
Então, o conhecimento é fundamental para que as coisas funcionem de uma forma sinérgica. Né? Não só a indústria trazendo novas tecnologias, mas o consumidor sabendo, conhecendo mais e sabendo como prevenir e se proteger, e proteger a sua saúde. Então, acho que nesse sentido a coisa funciona como um relógio. Muito bem. É verdade, porque a indústria farmacêutica, assim, ela tem alguns desafios, né? Você tem lá os medicamentos OTC, que são equipamentos que eles podem, né, os não prescritos, que eles podem anunciar. E você tem os medicamentos de receita, né, prescritos, que ali você já tem um rigor um pouco maior. Nesses produtos prescritos, por exemplo, eles podem até adotar uma estratégia de comunicação, mas não falando especificamente do produto, né, mas criando um movimento, né, algo do tipo. Muitas fazem isso, né? A conscientização pelas doenças, né, que a gente chama as campanhas de disease awareness, né? Eu acho que é importante que o nosso consumidor de saúde ou eventualmente o paciente conheça que existem novas possibilidades, porque a renovação tecnológica, o conhecimento, as inovações dos medicamentos, elas são constantes, entende? E as ofertas de mercado também. Às vezes um produto que era muito caro nem está tão mais caro, entende? Então é preciso que o paciente, o consumidor de saúde, compreenda e saiba disso. E para isso as campanhas de awareness, de conscientização sobre as doenças, entende? São fundamentais. São fundamentais. E hoje você enxerga que tem uma disponibilidade de budget já para essas campanhas, para esses nichos de campanhas? Sim. Já, né? Eu acho que uma boa parte dos projetos da agência estão ligados à conscientização sobre a saúde, sobre as doenças, entende? Não só sobre as marcas de produtos, mas sobre conscientização. É engraçado, né, Mark? Porque aqui no Brasil, né, o consumidor pensa muito, não pensa na prevenção, né? Pensa, por exemplo, aquela história, né? Vamos remediar primeiro e vamos falar de prevenção depois. Então eu sempre converso assim que as marcas, não só as marcas de indústria farmacêutica, mas também grandes grupos, né, de saúde, têm um desafio muito grande, né? Operadoras de plano de saúde, por exemplo. A gente falou, já conversamos aqui em um outro episódio com o CEO de uma operadora de saúde, fala do grande desafio que o país tem, que é da saúde suplementar, né? Então, ou seja, essa comunicação aí de brand awareness, de conscientização é muito importante, porque a gente precisa trabalhar prevenção. Eu sempre falo isso, entendeu? Sem dúvida. E eu acho que a gente tem ainda um desnível muito grande no conhecimento no Brasil. Né? A gente está falando aqui, estamos aqui em São Paulo, entende? A gente está falando aqui de um nível de conhecimento cultural e acesso à informação também muito diferente do que se a gente vai para o interior do Brasil. Isso. Então acho que se a gente pegar o todo, o Brasil tem uma gigantesca necessidade de aumentar o conhecimento sobre a saúde, as pessoas conhecerem mais o que podem fazer pela sua saúde para gerar uma saúde global melhor, entende? Então eu acho que assim, essas campanhas são muito importantes, muito estratégicas para toda a população, para a sociedade como um todo, né? Isso é verdade, porque o desafio é grande, né? Um país como o Brasil, gigantesco, né? Onde tem muitos desafios de comunicação, né? E eu acho que aí é o papel que a agência ocupa, que até estava conversando antes com você, que a gente tem um propósito dentro da agência. Nós somos uma agência de propaganda com propósito. Você falou do propósito Life Change, né? O Life Change, que a gente pode transformar a vida das pessoas. Aí eu insisto muito nisso para todos os colaboradores da agência. A gente está numa cadeia, onde tem produtores de medicamentos, indústrias de produtores de medicamentos, de serviços, e estão todo mundo trabalhando por uma melhor saúde. E a gente está nesse processo. É uma pequena parte, a parte da comunicação, né, junto uma comunicação para os profissionais de saúde, para os médicos ou para os pacientes, mas é uma parte dentro dessa cadeia. Então a gente pode, com a comunicação, ser transformador de saúde, temos o nosso papel, e é relevante isso. Nem todas as agências agências de propaganda conseguem ter um propósito tão bacana, entende? De poder transformar a vida das pessoas. É uma pequena parte, mas é uma pequena parte transformadora. Então, isso é legal, entende? A gente, nesse papel da conscientização das doenças, de trazer conteúdo de novas tecnologias, ou de fazer as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a sua saúde, a gente está fazendo um papel transformador, a gente tem um papel social bacana. E você falou um ponto extremamente interessante, que é um propósito também que eu tenho,
que a gente tem com a Saúde TV. É exatamente isso. Vocês como agência lá na ponta criando, a gente lá na outra ponta veiculando e mostrando para as pessoas. Então, quando a gente sempre fala, a gente tem um lema, né, na sede da empresa, que a gente fala o seguinte: olha, hoje a Saúde TV transforma vidas. A gente tem vários cases, né, engraçados, assim, importantes, assim, alguns cases engraçados e outros bem, assim, emocionantes. Já tivemos, por exemplo, o relato de uma mãe de um autista, por exemplo, que estava numa sala de espera em Fortaleza, em um hospital, numa clínica, não me lembro agora, onde tem lá a Saúde TV. Ela mandou uma mensagem pra gente pelo Instagram. Gente, poxa, eu estava num local, numa consulta com meu filho, vi uma matéria, achei fantástica. Como é que eu faço para poder ter essa matéria? Onde é que eu posso ter acesso a ela e tal? Poxa, achei muito legal. Então, assim, são relatos extremamente interessantes. Gratificante, né? Exatamente. Eu falo assim, eu acho que o propósito da Tugarê, ele não é só cativante por a gente estar trabalhando com ideias e a comunicação, mas ele é cativante também porque a gente pode fazer parte e transformar um pouquinho a vida de algumas pessoas, entende? Exato. E acho que isso é muito bacana, né? A gente está dentro da cadeia, uma cadeia bacana, uma cadeia positiva. Não, isso é muito bom, Mark. E assim, essa sua visão de propósito é algo fantástico, né? Como você falou exatamente, né? Você trabalha num segmento que você está ajudando pessoas, ajudando na saúde das pessoas, da forma que vocês pensam campanhas, na forma que elas estão consumindo aquela comunicação. Assim, isso é algo fantástico, né? É o que nos move aí, né? Os nossos clientes, os nossos parceiros, entende? São grandes transformadores. A indústria farmacêutica, ela realmente, ela salva vidas, entende? E a gente poder fazer parte disso e a gente ser um pedacinho disso é muito, muito bacana. É bom demais, né? E aí ainda pegando esse gancho aí dessa linha, né, de propósito, qual é a visão aí que na sua visão, qual é a importância da comunicação hoje no apoio na jornada do paciente? Então, eu acho que a gente tem diversos tipos de pacientes. A gente tem, inclusive, uma ferramenta na agência muito interessante para trabalhar. Quando você pega, por exemplo, um paciente crônico, entende? Vamos pegar, que talvez seja o mais relevante, assim, que atravessa por uma jornada da sua saúde, né? Eu acho que diversos projetos de comunicação às vezes não consideram que um paciente, quando entra na sua jornada de uma doença, ele tem várias fases, entende? É a fase que ele vai conhecer a sua doença, a fase que ele vai se adaptar a viver com essa doença crônica, a fase que ele vai fazer a manutenção dessa crônica, e aí daí para frente, entende? O que mais ele virá. Mas cada fase dessas, ele passa por desafios diferentes, entende? Mas quando eu estou conhecendo quais são os fatores emocionais, quais são os fatores, os limitadores físicos, qual é o suporte que eu preciso, quais são os canais que me ajudam, canais de comunicação que me ajudam a conhecer a doença. Ou quando eu estou entrando numa fase de manutenção da minha doença. Poxa, que tem gente que vive com artrite reumatoide durante décadas ou mais que isso, entende? Então, ou outras doenças, asma, tudo, entende? Então, faz parte dos projetos de comunicação não só você trazer o conteúdo para os principiantes, os que entram na doença nova, o que é a doença, o que é a artrite, o que é a asma, o que é... É preciso também você levar um conteúdo relevante para aqueles que já vivem muito tempo com a doença, Verdade. então em outras fases da doença, entende? Então, a gente tem na agência umas ferramentas para trabalhar isso e a inteligência artificial nos ajuda muito hoje nisso daí, para você conhecer quais são os verdadeiros desafios para cada fase, para cada momento da jornada do paciente, do paciente que ele está atravessando. Perfeito. Como a gente vai dar o suporte necessário, como a gente vai dar acessar ele pelos canais mais corretos e como a gente vai mensurar os resultados disso daí. Então, eu acho que os projetos hoje de jornada do paciente, sejam crônicos ou não sejam crônicos, como no seu caso, quando vocês levam a comunicação dos consultórios, tem um papel importantíssimo, entende? E cada momento
da vida de um paciente, é importante que a gente entenda o que ele precisa e como alcançar ele. Verdade. Entende? E essas são importantes ferramentas que a gente deve olhar para quando montar um projeto de comunicação para o Verdade. paciente. Quando você falou aí de pacientes crônicos, você falou de uma ferramenta. Vocês têm uma ferramenta interna, por exemplo, pacientes crônicos especificamente, para réguas de comunicação? Exatamente. É uma ferramenta justamente que coloca os desafios e a inteligência artificial, porque coloca os principais desafios. Por exemplo, um paciente crônico, ele tem desafios nutricionais, de fisioterapia, dos seus medicamentos, desafios clínicos, desafios de locomoção, de vida. Quer dizer, tem vários desafios que são clínicos ou não clínicos em cada fase de uma doença crônica. Então você precisa entender quais são as limitações e quais são as necessidades em cada fase de cada paciente. E você tem que entender como ele acessa as informações através do profissional de saúde, através de um canal de televisão, ou através de um projeto de CRM, como ele acessa a informação e o conteúdo e como ele aprende o conhecimento em cada fase, entende? Então, você considerar isso é um algoritmo muito interessante, entendeu? Para você trabalhar o paciente crônico também. E aí já entra dentro daqueles programas de adesão ao tratamento aí da indústria também, que é exatamente isso aí. Exatamente, entende? Porque a indústria investe muito nisso, né, Márcio? Você tem que dar um suporte para o paciente crônico depois que ele adotou o seu modelo de tratamento, né? Você tem que dar, porque é isso que também vai ajudar a indústria, sem dúvida nenhuma, mas também vai ajudar o paciente para que ele se mantenha em tratamento, né? Os índices de abandono são gigantescos. É um dos maiores problemas, né? Um dos maiores problemas. Então, você precisa alcançar o paciente com a informação correta, entende? Pelo canal correto, no momento certo. Perfeito. Entende? Então, assim, aí começa a entrar de novo os modelos do data-driven, né? Do omnichannel, entende? Você poder acessar o paciente hoje por muitos canais no momento certo e você entender qual é o próximo passo da vida ou do estágio da vida dele para que a informação continue sendo relevante, interessante e continue ajudando. E isso é interessante demais, Mark, porque o que é que eu vejo, né? Eu vejo que no segmento de saúde, né, você tem diversos stakeholders aí, né? Você tem indústria farmacêutica, você tem os prestadores, que são hospitais, você tem as operadoras, e todos esses stakeholders têm o mesmo desafio, né? Que é a comunicação com o paciente na ponta, mas tudo isso fica desconectado, né? Você vê muita desconexão. Então, a indústria ela faz muito bem esse papel, né, de se comunicar. E você ainda tem um outro stakeholder aí, que são redes de farmácias, né, varejo farmacêutico, que também, né, ou seja, também tem um interesse, tem algumas redes de varejo, já conversamos com algumas aqui, que tem projetos fantásticos de comunicação também. Réguas de comunicação com pacientes, os caras têm um puta CRM, porque conhece a vida, né, do consumidor, né? Pô, sabe que, Mark esteve aqui ontem, comprou tal produto, sabe qual é o ciclo daquele produto, vai mandando uma comunicação, olha, seu medicamento está acabando, volta de novo e tal. Então eu vejo que, assim, no geral, todos têm um desafio gigantesco. Né? Gigantesco nesse sentido. Sim, você integrar a comunicação e você ser sinérgico em todas as frentes, entende? Seria o melhor dos mundos, né? Você conseguir que todas as fontes pagadoras conversassem da mesma maneira como a indústria farmacêutica e como os pontos de venda. Quer dizer, se todo mundo conseguisse uma sinergia perfeita, seria o melhor dos mundos, né? Tudo desconectado. Eu estava conversando com um outro convidado aqui e falou, cara, olha, quem pensar numa forma de conectar essas pontas aí, cara... Mas eu acredito que a gente está perto disso. Tá. Eu acredito. Acredito porque a gente está vivendo uma era, entende, onde a gente tem essa relação onde os dados são muito importantes, entende? Onde os dados vão gerar mais acurácia nos projetos de comunicação. Então eu acredito que a gente tem a inteligência artificial que está nos ajudando a compreender esses dados. Então, eu acredito que a gente está caminhando nesse sentido. É convergente a solução para que haja uma integração da informação, uma integração sobre os resultados de campanha, para que a gente possa ter um melhor resultado integrado. Falando de comunicação data-driven e omnichannel hoje, né? Você acredita que no universo das indústrias elas já estão transitando bem?
Não, bem, acho que não. Acho que, vamos dizer assim, acho que tem gente transitando melhor, tem gente com desafios super bacanas, objetivos bem ambiciosos, mas acho que como um todo, o desafio não só da indústria, mas acho que de todas as indústrias da comunicação em geral, é a gestão dos dados, né? Então você conseguir fazer a gestão dos dados. Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar lá nos Estados Unidos, com as grandes agências, a gente já via que assim, a ambição de você ter uma gestão de dados integradas era um sonho, mas era quase impossível, entende? Então, assim, cada vez que a evolução vai nos permitindo a gente fazer essa melhor gestão, a melhor segmentação, agrupar as informações, então tudo isso eu acho que assim, é o grande desafio, entende? Você poder ler os dados e poder compreender o que fazer com aquela quantidade de informação que você tem e como você transforma isso num próximo passo mais efetivo, mais personalizado e mais preciso, né? Perfeitamente. E você falou aí da inteligência artificial, né? Que hoje já é uma realidade, né? E muitos já estão se aproveitando muito bem disso, né? Muito bem dela, né? Do que ela pode, exatamente nessa organização aí de dados, como é que ela pode trazer reportes ou insights, né? Então isso também é interessante. A gente já na agência a gente adotou já várias ferramentas de inteligência artificial, desde a criação, com o Midjourney, até os projetos que a gente tem dentro da agência com plataformas. Eu acho que a inteligência artificial, na verdade, a gente já vive com ela faz bastante tempo. Bastante né? tempo, verdade. A gente só não consegue, só não tem essa inteligência em que a gente conversa com ela. Isso é o mais recente, né? Que a gente usa a linguagem de conversa com ela. Mas os outros modelos de linguagem com inteligência artificial já existem há muito tempo. Há muito tempo. E nós estamos evoluindo a passos largos nesse sentido. Então, acho que assim, uma agência de comunicação como a nossa, de propaganda como a nossa, ela vai ter avanços gigantescos nos próximos anos com a questão da inteligência artificial. Mas eu nem ouso dizer até onde vamos poder alcançar, porque acho que isso todo mundo está especulando, né? A gente vai acompanhando, a coisa vem muito rápido, a gente vai acompanhando o que dá e vamos implementando o que dá. E tem muita coisa. A verdade é que ainda tem muita coisa para acontecer aí, né? Eu acho que muita água para rolar. Inimaginável, entende? Até onde a gente vai chegar com tudo que a gente tem. Todo o universo da comunicação, onde vai alcançar, é muito grandioso, entende? Eu acho que assim, vamos ter impactos nos modelos sociais, de comunicação, políticos. Acho que em todas as frentes vão ter grandes impactos nos modelos por causa da inteligência artificial. Mas é importante hoje a gente saber trabalhar com ela. Verdade. Entende? Com o que a gente tem hoje, né? Então Verdade. a gente precisa entender como ela funciona. E aí a gente fazer ela trabalhar a nosso favor, né? Fazer trabalhar a nosso favor. Porque assim, a gente pode ficar observando e olhando ela se transformar em uma série de coisas, mas assim, a gente poder participar disso daí, é importante que a gente entenda como fazer isso, né? E estamos lá no nosso papel, entende? Todo dia, entende? Faz parte da nossa rotina, entende? Entender e descobrir novas oportunidades. Perfeito, maravilha. Falando um pouco de foco de atuação da Tugaré hoje, Mark, vocês estão hoje focados em trabalhos de branding, parte científica também, né? De comunicação, ativação. Então hoje vocês estão em todas as pontas, praticamente, né? A gente tem várias frentes de negócios, né? Como a gente falou, a gente tem os projetos de comunicação de marca de produtos éticos, né? Tem os produtos OTC, tem as campanhas de disease awareness, né? Que são as conscientizações sobre doenças. Perfeito. Tem as campanhas sobre pacientes, né? Projetos de pacientes. Temos os projetos de evento e temos os projetos de desenvolvimento digitais. Legal. Né? Então, assim, a gente dentro do healthcare, a gente dá um giro ali 360 graus para atender o que os nossos clientes mais precisam, né? A gente vai se adaptando. Muito bacana, Mark. E vamos falar agora um pouco dos clientes, né? Alguns cases de vocês aí, né? A gente estava falando um pouco nos bastidores aqui, né? Um case bacana, você tinha comentado da Takeda, né? Que é uma vacina de dengue, né? Fala um pouquinho pra gente desse desafio aí.
Eu acho que assim, quando após... A gente até divulgou, só te interrompendo rapidinho, a gente até divulgou algo, a gente tem um giro de notícias semanal, né, na Saúde TV, que a gente até divulgou uma notinha falando sobre o lançamento dela. Pois é, eu acho que é um dos principais lançamentos que estão acontecendo aí hoje no mercado, que a gente está responsável por esse projeto. A Takeda, ela está lançando essa vacina contra a dengue, para prevenir a dengue, né, na verdade, a Qdenga, né, e é um desafio muito grande, né, porque a gente passou por uma pandemia, a gente passou por diversos momentos em que a nossa sociedade teve os seus lados, suas frentes céticas quanto às vacinas, né? E ao mesmo tempo a gente tem a dengue, que é um problema muito grande no Brasil, na verdade epidemia, no mundo, né? E que às vezes a gente não reconhece o tamanho e as dimensões desse problema, né? A gente sempre tem a mídia dando ênfase em alguns momentos mais, outros momentos menos, então não existe uma conscientização homogênea sobre a gravidade do problema, e a Takeda traz esse maravilhoso produto, entende? Que é justamente a possibilidade de ter uma prevenção através de uma vacina, não só da conscientização, porque a gente escuta, há muito tempo a gente escuta que não junte água, entende? Não junte pneus, vasinhos, tudo, mas assim, aquilo começa a ficar tão repetitivo que vira um mantra, entende? A gente para de agir, entende? De tantos que se repete isso. Então a gente tem agora uma oportunidade efetiva de poder prevenir uma doença tão grave como a dengue. E a gente está, graças a Deus, a gente está aí participando desse projeto que é tão importante, tão relevante para a sociedade, para a nossa sociedade brasileira, e, aliás, para o mundo inteiro, né? Um projeto... Então é um projeto grande, é um projeto que tá voltado para a conscientização sobre a doença, sobre a dengue, um reforço sobre o conhecimento da doença, um projeto com os profissionais de saúde, a conscientização da doença, da nova vacina, trazer o conhecimento científico da vacina, um trabalho com todos os stakeholders, né, com as clínicas e com as fontes pagadoras, com todo mundo, um trabalho com as empresas, com o RH das empresas, que também é importante para que tenham conhecimento sobre isso. Perfeito. E principalmente, entende, com a sociedade como um todo. Né? Então o projeto ele é extenso, é amplo, ele é bem abrangente em todas as frentes de comunicação. Muito legal. E já foi lançado, né? Já foi lançado. Perfeito. Então foi lançado esse ano mesmo. Maravilha. Fala de um outro case também aí, além desse. Eu acho que outro case interessante, nós estamos com a campanha no ar da Danone, que é o NutriDrink. Esse é um projeto que particularmente também somos muito apaixonados. A gente está com uma embaixadora, que é a Ana Maria Braga, né? Legal. Mas é um projeto apaixonante porque a gente está falando de uma sociedade que está envelhecendo. E que está envelhecendo com um outro padrão de qualidade de vida do que a gente falou das gerações anteriores, né? Das nossas gerações. Então a gente precisa mudar também alguns paradigmas em relação às pessoas que estão envelhecendo, os 60 a mais, ou as pessoas que têm mais saúde, têm mais disposição. Que é a geração prateada agora, né? Geração prateada, a melhor vida, a melhor fase da vida. Tem tantos atributos a essa nova geração, e é muito bacana isso, porque é um projeto também de conscientização. Olha, vamos não só se cuidar melhor, mas vamos reconhecer melhor essa fatia da nossa sociedade que vem vivendo cada vez mais e quer viver com qualidade, entende? Então o NutriDrink é um produto que oferece justamente isso, entende? Mais disposição, mais força, mais vitalidade, oferece mais saúde para os ossos, de uma maneira geral é um produto orientado para uma fase nova da nossa sociedade, entende? Uma fase de vida muito bacana que a gente tem que reconhecer aqui. Que bacana. E um produto assim, um produto bem interessante, como você falou, esse público 60 a mais, eles mudaram muito os hábitos de consumo, né?
Sim, a nossa sociedade está envelhecendo, né? Verdade. Se você for ver, entende, a gente tem várias frentes de projetos, entende, orientados para esse público, porque realmente tem poder aquisitivo, porque tem disposição, tem vitalidade e precisa viver de uma maneira diferente. Não é aquele vovozinho do passado, entende, aqueles 60 anos, o estereótipo daquele vovozinho de cabelo branco sentado numa cadeirinha de balanço, não sei o quê. Acabou isso, entende? Acabou. Hoje 60 mais está correndo maratona. Está trabalhando ainda. Está trabalhando, tem muita disposição, entende? Vamos viver ainda mais 20, 30 anos, entende? Então, essa pessoa precisa realmente... O organismo precisa também acompanhar isso, não é só a cabeça, o organismo precisa. Então, também temos hoje produtos para essa faixa etária mesmo. Cara, muito bacana, viu, Mark? Cara, isso é história, né, meu amigo? É história, hein? 32 anos não são 32 dias e não é um mês, né, cara? Tem muita coisa para contar, dá pra gente falar de muita coisa assim ao longo do tempo. Que legal. Assim, uma pergunta que eu sempre faço também, que na verdade assim, um desafio, assim, como é que você enxerga a comunicação healthcare, em que estágio na sua cabeça daqui a 3 anos ela vai estar? O que é que vai mudar nesse mercado? Qual é a projeção que você faz? É sempre interessante essa pergunta, né? Acho que a gente tem aqui uma mistura entre como é que a propaganda se comporta, como é que o universo da comunicação se comporta e como é que esse universo da saúde se comporta, né? Então, eu vejo assim, as agências de propaganda, elas caminham cada vez mais para oferecer possibilidade de mensurar resultados mais acurados sobre os projetos que faz, né? A gente precisa investir, mas precisa medir o que estamos investindo e medir se estamos tendo o resultado correto e cada vez podemos mais fazer isso. Legal. Mas, ao mesmo tempo, esse modelo, ele confronta um modelo criativo, né? Um modelo de uma criação mais livre, de uma criação mais inovadora, surpreendente. É um modelo mais cartesiano, né? Que está controlando o que a gente pode e o que não pode. Então, as agências têm esse desafio. Como é que nós vamos desenhar para o futuro o nosso core de negócio, né? Mas eu acredito que a criação... Entende? Ela continuar sendo o centro, o modelo, as ideias e a criatividade, ela continuar sendo o modelo central do que a gente faz. A partir das ideias, a gente vai adaptar os canais, os formatos, entende? A maneira com que a gente promove. E quando a gente fala em saúde, a gente está falando de conteúdo. Entende? A gente está falando de conteúdo. Então, o conteúdo, levar o conteúdo para o consumidor de saúde, o paciente ou o profissional de saúde, continua sendo o mais relevante. E ele precisa ter pertinência, um bom formato, precisa chegar de uma forma elegante. Então, isso daqui, novamente, desenha. Assim, precisamos de criação, entende? Precisamos de um modelo criativo muito bem fortalecido para que a gente possa encontrar as melhores maneiras de levar a nossa informação, a melhor maneira de levar o nosso conteúdo, as melhores ideias para levar o nosso conteúdo para frente. E acho que é isso que vai fazer a diferença. A gente conseguir alcançar mais mentes, mais pessoas, mais conteúdo, para que a gente possa transformar a nossa sociedade com maior conhecimento e preservar a saúde, né? Mark, muito bom, viu? Eu aprendi muito nesse episódio, viu, meu amigo? Aprendi demais nesse episódio. E é exatamente isso, é o que a gente fala, né? A gente fala que o segredo é o conteúdo certo, na hora certa, para o público certo. É o segredo. É isso aí. E sempre dá um próximo passo melhorado. Exato, perfeitamente. É o que a gente faz, né? Hoje a gente está partindo para um convite às marcas, né? Tipo, para serem colaboradores, né? No nosso caso, colaboradores com a Saúde TV também na composição de conteúdo, porque isso é muito bacana, né? As marcas lá na ponta, por exemplo, elas detêm muito conteúdo, então vamos ser colaboradores também com a Saúde TV para a gente estar levando conteúdo relevante para o nosso público, para a nossa audiência. Eu acho que é esse o jogo. Parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho super bacana, entende? Eu acho que vocês realmente têm aí um espaço gigantesco também para ter uma contribuição social importante, entende? Não é só o negócio, né? Mas tem uma contribuição social importante para a nossa sociedade. Parabéns, é muito legal o trabalho. Obrigado, amigo. Mas é o que eu sempre falo, é o propósito.
Antes de lucro, antes de faturamento, antes de dinheiro, acho que é o propósito, né? Mensagem como essa que eu te falei, né? Dessa mãe, de um autista. Isso que pra gente é interessante. Eu acho que isso aqui enche o nosso ego, né? Eu acho que é legal. A gente faz um business para ganhar dinheiro, faz. Mas se a gente não tiver um propósito... Acho que o modelo de negócios está mudando. Entende? Então, eu acho que isso é fundamental. Ter um olhar e ter uma presença que tenha mais valor na sociedade do que simplesmente fazer bons negócios e bons dinheiro. Acho que a gente tem que olhar isso, entende? Acho que assim que caminham as empresas do futuro, assim caminham o grupo de colaboradores que contribuem nas agências. Acho que a gente tem que olhar diferente, entende? Não é só os business financeiros. Perfeito, Mark. Mark, querido, quero te agradecer, né, pelo papo, pela disponibilidade. Você vê que o papo é rapidinho, né? Uma horinha, já tem uma horinha conversando aqui. Nossa, passou rápido. Uma hora conversando já. Como é que o nosso público te encontra nas redes sociais aí? Onde é que você está? Eu tenho o LinkedIn, acho que talvez seja a maneira mais fácil, ou através do www.tugare.com.br, que é o nosso website. Perfeito. O meu LinkedIn e o LinkedIn de todas as empresas, acho que é a forma mais fácil. Pronto, o seu LinkedIn a gente já vai botar na descrição do episódio, né? Já bota também as tagzinhas no episódio. Então, perfeitamente, querido. Eu quero te agradecer mais uma vez. Papo fantástico, eu acho que nada, né, eu não esperava nada diferente, né? Um cara que tem 32 anos já no segmento, tem que conhecer muito o segmento health, né, cara? Eu que agradeço o convite de novo, espero que tenha sido bacana aí para vocês a conversa, porque eu adorei. Show de bola. Beleza, querido. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio fantástico. Mark, o cara que está há mais de 32 anos no segmento Health, então conhece muito do segmento, né? O podcast Mid Health, ele tem um patrocínio da Saúde TV, né? Nós somos o maior canal, né, de comunicação focado em saúde, né, em salas de espera, de ambiente de saúde. Então, quero agradecer vocês mais uma vez, né, por estar com a gente até aqui no episódio e esperar vocês no nosso próximo episódio. Um abração e até lá!